como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos, ligadinhos aqui no nosso canal, nos quatro cantos do nosso país ou até mesmo do nosso planeta. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, já peço para vocês acompanharem o nosso conteúdo até o final. Hoje eu brotei aqui um pouco mais cedo, que eu tenho compromisso mais tarde, mas amanhã, né, eu broto mais cedo para atualizar vocês das notícias que vão sair hoje no fim da noite e no início da manhã, né, dessa próxima quinta-feira. Galera, é o seguinte, vamos falar aí da renovação de contrato de uma joia da nossa base, Guilherme Estrela. Vamos falar de uma possível saída de Luca Orediano, que já vem dando polêmica nos bastidores do Vasco. Vamos falar aí de Gabriel Peck, que vem recebendo sondagens de clubes lá da MLS, dos Estados Unidos. Vamos falar da chegada do zagueirão João Vitor, que chegou hoje, tá? Peço perdão a vocês que eu disse que ele chegaria na sexta, depois eu explico isso direitinho. Vamos falar da seleção pré-olímpica, sobre Benjamin Roselier, muitas outras coisas, então acompanhe até o final. Já peço para você que ainda não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, ou já acompanha o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu por algum motivo qualquer que seja, olha aqui para mim. Tá com raiva de mim? Deixa pra lá, já virou o ano, acabou e vida que segue. Vascaíno ajuda Vascaíno. Tem um botãozinho escrito embaixo aí, inscrever. Se você aperta nesse botão, pronto, já tá inscrito, não pagou nada, é de graça, não vai ficar dodói, não vai cair o dedo, não vai acontecer nada e vai ajudar muito o nosso canal. Dito isso, né, sem muita enrolação e sem muita brincadeiras à parte, vamos falar do que nos interessa, que é de futebol. Gente, o nosso cria da nossa base, aí, uma joia, né, o Guilherme Estrela, teve seu contrato renovado com o nosso Vasco até o fim de 2026, tá, gente? Essa joia da base aí, né? A gente sofreu uma eminência, um risco dele receber alguma sondagem ou proposta de outro clube e deixar o nosso Vasco. Com isso, o Vasco já se antecipou, renovando o contrato aí com o atleta Guilherme Estrela até o ano de 2026, né, gente? O Vasco mandou bem nessa, né? Diga-se de passagem que de uns 2 anos para cá, o Vasco tá valorizando muito mais os ativos da nossa base, não tá entregando de graça como era há um passado muito recente, meus amigos. É o seguinte, virando a chavinha, falando de outro jogador, Luca Orediano, né? Gente, primeiro eu vou trazer a notícia, depois eu vou dar minha opinião. Gente, é o seguinte, Luca Orediano não estaria feliz, tá? Em morar aqui no Brasil, não se adaptou com o clima, não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou a nada, né? A verdade seja dita. O fato é que ele tá na Argentina, tá de férias, o Cruzeiro fez proposta para ele logo de cara, né? Luca Orediano, na verdade, a notícia que saiu é que ele nem recusou. A palavra que foi utilizada é que o Orediano rechaçou de imediato, né, a proposta do clube mineiro, o Cruzeiro. Com isso, o Vasco pretende manter Luca Orediano no plantel. Porém, todavia, entretanto, se Luca Orediano realmente quiser sair, teria aí possibilidades. Quais seriam elas, Álvaro Silva? O Vélez Sarsfield, o antigo clube de Luca Orediano, que o Vasco comprou ele junto ao Vélez, pode repatriar o jogador, pode fazer uma transação com o Vasco aí, chegando a um acordo. A gente não sabe se seria por empréstimo ou se seria por parte dos direitos econômicos, né? Fato é que o Vélez aí demonstra, né, sinaliza um certo interesse em repatriar Luca Orediano. O jogador não tem muito aí interesse em continuar jogando no futebol brasileiro. Saiu outra situação também, uma outra notícia, que ele vem recebendo sondagens aí de clubes da MLS, da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos, estariam sondando a situação de Luca Orediano. Gente, é o seguinte, sinceramente, jogando bola, né, ele não apresentou aquilo que a gente esperava. Quando ele meteu aquele golaço contra o Cuiabá, todo mundo pensou, porra, agora o moleque vai voar no final do Brasileirão. Apareceu aí com o ossinho aqui da mão, né, o quinto metataço, né, gente, pra quem não conhece, é esse ossinho aqui da nossa mão, ó, quebrou, né, e aí ele teve diversas maneiras aí para fazer o tratamento, para voltar a jogar, né, o Vasco sugeriu 3 opções diferentes para o atleta estar fazendo o tratamento do seu osso quebrado. Não, ele preferiu dar ouvidos para o médico lá da Argentina, pegou o avião, foi para a Argentina, se enfiou lá e tá com o bracinho engessado, né? Eu não sei se está com o braço engessado até hoje, mas foi o que ele preferiu. Por quê? Porque é a maneira, né, que demora muito mais para recuperar e o cara ficou longe, ou seja, o Vasco pagando o salário pro cara e o cara lá com o braço engessado por conta de um dedinho, um ossinho aqui que estava quebrado, né? Sendo que, pô, todo respeito ao atleta, ele não joga nem de goleiro.
Lógico que machuca, que dói, que tem que evitar, sim, mas o Vasco ofereceu 3 possibilidades de tratamento e ele não quis, não foi pro sacrifício, né? Inclusive, né, a diretoria do Vasco não ficou muito feliz com isso, não. Os atletas, todo mundo jogando no sacrifício aqui, né? Paulinho, o nosso zagueiro aí, o Maicon, geral jogando em algum tipo certo de sacrifício, e o Luca Orediano cheio de mimimi. Gente, é o seguinte, se ele jogar bola, ficar quietinho, que fique no Vasco, que eu acho que ele pode jogar sim, pode evoluir muito jogando no Vasco. Agora é o seguinte, se for pra ficar com esse mimimi, não quer jogar, não quer isso, não quer aquilo, ele que suma, ele que pega as coisas dele, desaparece, volta pra Argentina e vai jogar bola lá. Porque não é só o Vasco, qualquer clube no mundo, os atletas que estão vestindo a camisa, defendendo o escudo do clube, tem que estar comprometido com o projeto do clube, tem que estar comprometido com o grupo, com o clube, com a comissão técnica, tem que estar comprometido até o pescoço, tem que estar envolvido. O atleta está ali para completar time, para compor elenco, para encher linguiça no linguajar popular, recebendo um salário astronômico, está entre as 4, 5 compras mais caras da história do Vasco. E aí fica difícil, o cara não quer jogar, o cara é cheio de mimimi, entendeu? Aí aparece proposta do clube brasileiro, o cara também não quer. Então o que acontece? O Luca Orediano quer voltar para a Argentina. Na minha opinião, é um baita de um jogador ingrato, tá? Porque existem milhões e milhões e milhões de jovens espalhados mundo afora, doidos para ter uma oportunidade de se tornarem aí atletas profissionais, e muitos deles, tá, gente, tem muito mais talento do que muito pé de rato que a gente vê jogando aí no futebol brasileiro, sobretudo, e não tem uma oportunidade de sequer se tornar profissional. Aí o Luca Orediano vira profissional, uma joia no futebol argentino, arrebentou no Vélez, aí vem um time brasileiro, contrata ele a peso de ouro, quase 25 milhões, eu apurei essa notícia ontem, tá, gente? Não é 14 milhões, é 24 mesmo, peço desculpa pra vocês, porque cada hora alguém fala uma notícia diferente na mídia, a gente não sabe, né? Mas ontem eu apurei, é 24 milhões de reais que o Vasco pagou no jogador, e o jogador simplesmente tá cheio de mimimi, não quer entrar no campo, é cheio de frescura, aí quer voltar pra Argentina, então é um baita de um ingrato, né? É um ingrato aí, muita gente querendo ter a chance dele, ganhando um salário, sei lá quanto que o Orediano ganha, 300, 400, 500 mil reais por mês, uma venda milionária, morando num país maravilhoso que é o Brasil, vizinho da Argentina, pega um voo, poucas horas, já tá na Argentina. Então eu não tô entendendo o que esse garoto quer da vida, o que ele tá pretendendo da vida. Então, minimamente, tá de brincadeira aí esse jogador, o Luca, né, Orediano. Se ele permanecer no Vasco, colocar a cabeça no lugar e quiser jogar bola, eu super apoio, eu acredito no futebol dele. Agora, se for pra ficar com esse mimimi, pega as malas e vai embora. Essa é a minha opinião. Galera, é o seguinte, Gabriel Peck, saiu a notícia que ele vem recebendo sondagens aí de clubes da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Saiu uma outra notícia também que o Portland Timbers, que é o clube lá que o Evander, querido Vasco, está jogando atualmente, teria feito uma proposta de 10 milhões de dólares para o Gabriel Peck. O empresário do Gabriel Peck no dia de hoje negou, afirmou que não está negociando com nenhum clube da MLS, mas fato é que clubes da MLS estão sim especulando a situação de Gabriel Peck. Já pegando o gancho, já que eu falei do Portland Timbers, né? Essa mídia nossa é muito paia, gente. É muito paia. Peço perdão pra vocês pelo barulho, tem uma marcenaria do lado da minha casa. Não sei se tá atrapalhando vocês aí, mas é o seguinte, essa mídia nossa do nosso país, ela chega a ser ridícula. Chega a ser ridícula, né? Porque estão tentando cavar o Evander no Flamengo de tudo quanto é jeito, cavadinho, de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, para colocar o Evander no Flamengo. Olha, o empresário dele deve ser muito bom para colocar o Evander no Flamengo. Aí viram que não surtiu muito efeito, começaram a cavar o Evander aqui no Vasco, viram que a torcida não deu moral, não deu ouvido pro assunto, aí começaram a cavar o Evander agora de novo no Flamengo, de novo em outros clubes. Aí agora, como se não bastasse, estão cavando o Gabriel Peck lá no Portland, né? Então assim, é muito ridículo, né? O maior exemplo disso tudo é que essa mídia nossa aí falou de um montão de jogadores, chegou um jogador que ninguém falou, que é o João Vitor, né? Que inclusive eu vou até virar a chavinha, já vou parar de falar do Gabriel Peck. Antes de eu acabar de falar do Gabriel Peck, né, só pegando o gancho aqui, tanto o Gabriel Peck quanto o Marlon Gomes não vão fazer a pré-temporada com o Vasco da Gama em Punta del Este, vão desfalcar o nosso elenco. Como assim, Álvaro Silva? O que aconteceu? Gente, o que acontece é que Marlon Gomes e Gabriel Peck foram convocados para a seleção pré-olímpica, e eles vão estar se reunindo com a seleção pré-olímpica para treinar do dia 8 de janeiro ao dia 11 de fevereiro, aí mais ou menos aí um mês aí, Gabriel Peck e Marlon Gomes vão ficar junto à seleção pré-olímpica. Com isso, não farão pré-temporada com o Vasco. É aquele velho assunto que eu venho sempre falando pra vocês. Só serve pra encher o saco, desculpa gente, só serve pra encher o saco esse negócio de seleção sub-23, seleção sub-19, pré-olímpico.
Tem que ter competição? Tem que ter a categoria de base? Tem, mas enche o saco, porque o Gabriel Peck hoje é o jogador titular do Vasco, sim, absoluto, ponta direita, não tem outro jogador para fazer a função do Peck, como o Peck fez na temporada de 23. Pode ser que em 24, esse ano agora, o Rossi ganhe a vaga do Peck e assuma a titularidade, mas nesse momento, hoje, dia 2 de janeiro, o titular absoluto da ponta direita do Vasco, até mesmo fazendo a ponta esquerda, é o Gabriel Peck, e a gente vai simplesmente fazer uma pré-temporada lá no Uruguai contra vários times aqui da América do Sul, times que disputam Copa Sul-Americana, Comebol Libertadores, e aí a gente não vai ter nem o nosso meio-campista Marlon Gomes, que é um ótimo jogador que precisa sim evoluir, treinar mais junto com os jogadores para ganhar entrosamento para essa temporada, e também o nosso Gabriel Peck, que vão ficar lá a serviço dessa paia, né, seleção sub-23, que sinceramente a nossa seleção brasileira, desde a principal até a de base aí, vem perdendo prestígio aí, cada ano que passa. A CBF, nossa, é uma vergonha, né? O técnico do Real Madrid não quis acertar aí para treinar a nossa seleção, renovou lá com o Real Madrid. Por que será, né? Não é por conta do futebol brasileiro, não é por conta aqui do nosso país, é simplesmente por conta da CBF. Então, sinceramente, só serve para atrapalhar essa porcaria de entidade aí que rege, infelizmente, o nosso futebol, né? Então, com isso, os nossos dois jogadores vão ficar fora. Ah, mas eles foram convocados, Álvaro Silva, eles podem ir para a Olimpíada. Eu não quero saber. Quem paga o salário do Marlon Gomes e do Gabriel Peck é o Vasco, não é a CBF. Eles são atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem detém os direitos econômicos deles é o Vasco, não é a CBF, que não serve para rigorosamente nada. Essa CBF é um lixo. A arbitragem do campeonato é um lixo. A organização do Brasileirão é um lixo. O nível de gramado dos estádios é um lixo, que a CBF não exige nada. O VAR é ridículo, é o VAR mais ladrão do mundo inteiro. É o nosso, aqui organizado pela CBF, para completar esse monte de convocação e que só serve para encher o saco. Gente, dito isso, vou virar a chavinha e falar de outra situação. Benjamin Roselier, já vou falar do João Vitor. Benjamin Roselier, né, um dirigente lá do clube lá argentino, afirmou que não chegou nada do Vasco até esse momento em oficial. Então, né, até o momento é apenas sondagem aí e especulação. Oficial não chegou nada, a menos que esteja acontecendo algo no sigilo ali. O dirigente falou isso para despistar, mas segundo o dirigente do clube onde Benjamin Roselier atua, né, o Vasco não chegou ali de maneira formal para buscar a contratação do atleta. Agora sim, vamos falar da chegada do zagueiro João Vitor, ele que chegou aqui no Rio de Janeiro hoje à tarde, agora há pouco, aí, em torno de 4 e pouquinho da tarde, no aeroporto do Galeão, né? Inclusive ele teve uma mala extraviada, demorou bastante para conseguir passar ali no corredor onde o pessoal estava aguardando ele para fazer a primeira entrevista, tirar a primeira foto do atleta, né? Mas ele foi muito receptivo, foi muito ali carinhoso com nós torcedores, mandou um recado hoje cedo também através de redes sociais pra gente que estava chegando, né? Inclusive já pegando gancho, vejam o recado dele e eu já volto para continuar falando. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Vitor. Queria agradecer a oportunidade de poder estar jogando pelo Vascão e agradecer também o carinho nas redes sociais. Tamo junto, é nóis! Show de bola, né? A gente deseja boa sorte pro João Vitor. Gente, eu tô cravando aqui, vai dar certo na zaga do Vasco. Escutem o que eu tô falando. Meu feeling tá dizendo, pelo que eu já vi esse rapaz jogando, vai dar muito certo na zaga do Vasco. Mas voltando ao assunto, ele acabou perdendo uma mala. Ele perdeu não, uma mala dele foi extraviada, né, no aeroporto. Aí demorou bastante para ele sair ali do portão de desembarque. Mas enfim, chegou bem, chegou alegre, feliz. Já falou, já deu suas primeiras palavras, né? Então, para não ficar só no que eu estou dizendo, vejam aí as primeiras palavras de João Vitor em solo brasileiro, voltando do futebol português. Chegou com a sua esposa, ó, já colocando a camisa do sócio gigante. Parabéns, João Vitor. Sinta-se abraçado pelo torcedor vascaíno. João Vitor colocando a camisa do sócio gigante nesse momento. Parabéns, João Vitor. Seja bem-vindo. Fala, João Vitor, beleza? João Vitor, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Nós estamos aqui ao vivo com mais de 7 mil vascaínos. Queria saber como você está fisicamente e a sua expectativa para voltar a atuar pelo futebol brasileiro. Primeiramente, estou muito feliz do Vasco ter me escolhido. Precisava jogar, fazia tempo que contava com essa oportunidade. E eu estou muito bem fisicamente, venho treinando muito, venho treinando com o elenco do Benfica todo o tempo. Venho jogando menos, mas estou bem fisicamente, estou preparado para o ano que vai ser difícil, mas vai ser um ano muito vencedor. João, você acha que você é um jogador mais evoluído depois de 1 ano e meio de Europa, até para jogar num esquema com um treinador como o Ramon Dias? Como é que vai ser treinado pelo Ramon Dias? Sem dúvida, eu estou muito mais evoluído.
Infelizmente não joguei muito no Benfica, mas eu sei que aprendi muito, consegui jogar na posição de lateral, consegui jogar de zagueiro, então foi algo que fisicamente evolui muito também, então foi algo taticamente, fisicamente, para mim foi muito bom. Ô João, Show de bola, né, gente? É isso aí. Então, tamo junto, João Vitor. Boa sorte pra você. E olha, eu tenho certeza, galera, vai dar certo, vai dar certo. E outra coisa, viu? Só pra pegar o gancho aqui, dá pro João Vitor jogar ou no lugar de Medel ou no lugar de Maicon ali, se caso o Medel for jogar na volância, dá pra jogar, não é nada de outro mundo, se caso for necessidade durante a temporada. E o nosso treinador Ramon Dias, que já se mostrou que gosta de atuar também no 3-5-2, no esquema posicional com 3 zagueiros. Então, por que não jogar aí de repente João Vitor, Maicon e Medel centralizado com 3 zagueiros, ou João Vitor, Maicon e Léo, né? Já pensou? João Vitor, Maicon e Léo, e a gente jogando com 2 volantes ali, Medel. Já pensou se o Alan vem? Gente, ficaria ali uma linha defensiva poderosa, né? Então, vamos aguardar, mas eu acho que com a chegada desse zagueiro, o nível da nossa equipe, defensivamente falando, vai subir bastante. Gente, dito isso, vou trazer uma informação para vocês aqui do New Basquete Brasil. Americanizei agora, hein? Do nosso novo Basquete Brasil, nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar em quadra no próximo dia 8 aí de janeiro, né? Muito conhecido como semana que vem, né, meus queridos? E a partida será no Maracanãzinho, né? Porque a gente enfrenta o nosso maior rival, o Urubu, né? O Mulambo da Gávea, Flamengo e Vasco, então, no dia 8 de janeiro, partida válida pelo novo Basquete Brasil. Vale dizer aí que nesse momento que eu estou gravando o vídeo para falar com vocês, mais de 700 ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Aí há quem diga assim, só vai ter torcedor do Mulambo, é a casa deles. Não, não. Tem ingresso para o visitante também, e a torcida do Vasco vai se fazer presente, e eu convido a você, vai estar no Rio de Janeiro no dia 8, vai lá no Maracanãzinho para assistir Vasco da Gama, R10 Score Vasco da Gama contra o nosso maior rival, o Urubu da Gávea. Gente, agora virando a chavinha, né? A Copinha São Paulo começou a todo vapor, né? Muitos jogadores sendo revelados aí, todo ano revelam muitos jogadores pro futebol brasileiro, sobretudo também pro futebol mundial, grandes craques aí mundiais que fizeram história no nosso futebol foram revelados através dessa competição. O nosso Vasco da Gama estreia na Copinha amanhã contra a equipe do Macapá. E é o seguinte, gente, o nosso elenco já embarcou na manhã de hoje para a cidade de Guarulhos, ali na metrópole, ali, do coladinho em São Paulo, né? Então o nosso Vasco da Gama já viajou para Guarulhos. E é o seguinte, vou colocar uma arte na tela para vocês e eu vou aqui rapidinho, né? Mencionar os atletas que viajaram, né, para esse início aí de Copinha em 2024. Lembrando que alguns atletas que pertencem ao Vasco ficaram aqui no Rio estão sobre aviso. Caso seja necessário, eles podem também aí fazer parte do elenco que viajou para Guarulhos, né, para disputar a Copinha caso aconteça algum imprevisto. É o seguinte, gente. Jogadores aí que vão disputar essa competição com a camisa do nosso Vasco é o Alexandre, o Alan Vitor, o Breno, o Estrela, né? O Guga Maia, o Igor Toledo, João Gabriel, o JP, o Leandrinho, o Lete, o Léo Jacó, o Lucas Eduardo, o Luiz Gustavo, Lucas Zucarello, tem o Lincoln, o Matheus Fenice, tem o Paixão, o Paulinho, o Felipe Gabriel, o Ramon, o Roger, o Vitão e o Vitor Manuel. Esses são os atletas que vão disputar a Copinha São Paulo, a competição de base mais importante do nosso futebol, com a camisa do nosso Vasco. Então, boa sorte aí para a garotada da nossa base. Galera, então, só para reiterar, estreia do nosso Vasco da Gama, sexta-feira aí, Vasco da Gama em Macapá, 3h15 da tarde, com a transmissão da Cazé TV aqui no YouTube. Agora é o seguinte, meus amigos, um nome de um jogador que começou a ser ventilado aqui no Vasco, sinceramente uma cavadaça feia, na minha opinião. Posso estar errado, tá, gente? Minha opinião, quem trouxe essa notícia foi o Central da Bola, né? Central da Bola já botou uns 20 jogadores diferentes no Vasco desde quando começou o ano e nenhum deles passou nem perto, né? Então, mais um jogador aí, segundo o Central da Bola, estaria no radar do Vasco. O Vasco estaria especulando o atleta, é o Marcos Guilherme, né, gente? Marcos Guilherme, para quem não conhece, talvez não se lembre, ele jogou no São Paulo, jogou no Internacional, atualmente joga no Japão e, sinceramente, é um jogador mediano ali para baixo, mediano para baixo. Não tem bola, com todo respeito ao atleta, a pessoa física dele, mas não tem esse futebol para chegar hoje aqui no Rio de Janeiro e vestir a camisa do Vasco da Gama, disputar vaga com o Verratti, fazer sombra ali pro Verratti. Sinceramente, não tem a mínima chance. Essa é a minha opinião, tá? E a fonte também aí
totalmente com descrédito, né, em termos de informação. Galera, agora é o seguinte, virando, né, mudando de assunto, né, aí eu fico bobo de ver, né, essa galera aí que se diz jornalista, né, aí atenção Salgadinhos lá, o Flávio diz, porque o Vasco vai ao mercado, o Vasco tá mapeando o goleiro para ser o reserva imediato do goleiro Ivan e um lateral esquerdo para brigar por vaga por Lucas Piton, essa informação, conversa fiada, gente, pô. Qualquer vascaíno que entende um pouquinho de futebol, que acompanha um pouco do Vasco, sabe muito bem, não precisa vir um fanfarrão desse para dizer que o Vasco está procurando ou vai deixar de procurar, sabe por quê, gente? É muito básico do básico do básico, é igual arroz, feijão, farofa, batata frita, né? Não tem erro. É a mesma coisa, a gente olhar de fora e falar o que o Vasco precisa hoje. O que o Vasco precisa hoje? É um goleiro reserva para ser reserva de nível, para ser reserva do Léo Jardim. Com todo respeito ao Halls, ele não tem nível para atuar em altíssimo nível como o Léo Jardim está atuando, na minha humilde opinião, com todo respeito ao Halls. A gente precisa de um lateral esquerdo, que eu já venho falando isso há vários dias aqui no canal, né? A gente só tem hoje o garoto da base, né, que é o Julião e o Lucas Piton, que é o titular absoluto. A gente precisa de pelo menos um volante para chegar, para poder ser titular, pelo menos um jogador de meia, né, de posição de armador ali, ou para brigar por vaga junto com o Paê, ou de repente para jogar com ele, um jogador mais novo, e um jogador para o ataque, né? Um jogador que faça ali uma ponta esquerda e um outro jogador ali para fazer a parte de centroavante, ou de repente de falso 9, ou para jogar ao lado de Verratti, ou para fazer sombra com ele. Então isso é clássico. O que o Vasco precisa então? É um goleiro, um lateral esquerdo, pelo menos um volante, um meia, um ponta esquerda e um centroavante, ou seja, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Isso aí tá na cara, gente. Qualquer pessoa que acompanha o dia a dia do Vasco já tá careca de saber. Aí vem um cara desse fanfarrão e vem falando, porque o Vasco tá mapeando no mercado um goleiro, pô, tá na cara, lógico, tá mapeando um goleiro, tá mapeando um lateral esquerdo, tá mapeando um volante, tá mapeando outro camisa 10, não igual o Paê, mas um outro cara assim de armação, de criatividade, tá mapeando um camisa 11 pra jogar de ponta esquerda, e se o dinheiro der e o Vasco encontrar um jogador bom, alguém pra fazer sombra pra Pablo Verratti, ou que jogue de centroavante, ou de falso 9, que cai pelos lados, ou como segundo atacante. Então assim, não precisa o conto da carochinha, não precisa aquela fonte extraordinária, não precisa você escavar até chegar no Japão para encontrar essa notícia. Isso tá na cara de qualquer um, né? E aí, esse aí é o panorama de mercado do nosso Vasco, né? E falando do mercado da bola, vamos aguardar, né? O Vasco aí parece que vai fazer uma proposta para o atacante Luciano Rodrigues, do Liverpool do Uruguai, de apenas 20 anos, né? Vamos aguardar qual será o valor que o Vasco vai oferecer, se o Liverpool vai liberar o atleta. Tem a situação do Benjamin Roliesa, que eu já falei para vocês, a gente segue em compasso de espera. Situação do volante Alan, que ninguém falou nada, tá tudo aí em off, né? Vamos ver o que vai acontecer, que fim vai dar essa novela. Tem a historinha lá do Eduardo Vargas, que hoje a galerinha do Sport TV, eu achei maneirinho eles no Sport TV, a mulher começou a falar, apresentando o programa, falou que o Vasco estava buscando a contratação do Vargas. Aí o companheiro dela de bancada, logo na sequência falou, mas o Alexandre Matos falou anteontem que na verdade ele não faz o perfil do Vasco. Então ficou contraditório para a própria Sport TV. É aquilo que eu falei para vocês ontem aqui no vídeo, essas notícias desencontradas, ninguém sabe de merda nenhuma, ninguém tem informação nenhuma, é um falando que o outro falou, do que o outro pensou que era, que o outro tá achando que é, e no final das contas ninguém sabe de rigorosamente nada. A verdade é essa, tanto que ninguém sabe de rigorosamente nada, que colocaram o Everton Ribeiro em um monte de clube, até mesmo no Vasco, e ele acertou com o Bahia, né? Colocaram o garoto Jean Lucas do Santos até na Europa e acertou também com o Bahia. Então esse é um retrato de que essa mídia nossa vem trabalhando muito pouco, não faz o jornalismo investigativo, que é de investigar, de apurar os fatos, porque a palavra jornalismo, né? Jornalismo vem de jornada. A palavra jornada é como se fosse, por exemplo, para você que curte rede social, né? No Facebook, nas outras redes sociais, a timeline, a linha do tempo, aquilo ali é uma jornada, ou seja, a nossa jornada, a minha jornada na Terra, desde quando eu nasci até eu morrer, tem uma jornada. Então o jornalista, ele fala da jornada, né? Ele fala da história, ele conta os fatos, né? Então o jornalismo hoje no Brasil não está falando da jornada, não está contando os fatos, não está falando a realidade, está simplesmente falando, vivendo de achismo, vivendo de especulação e de chute. Cada um fala o que quer, o que bem entende, as pessoas ficam vivendo do achismo, né? Por exemplo,
exemplo, o Everton Ribeiro vai rescindir com o Flamengo, mas o atleta quer permanecer no Rio. Então ele podia assinar com o Vasco, porque o Vasco também é do Rio de Janeiro, o salário que o Flamengo pagava para ele, o Vasco também tem condições de pagar, o Vasco está especulando ele. Aí já parte-se desse pressuposto de que o Vasco estaria especulando e começa a dar uma notícia onde não existe. Só estou dando um exemplo do Everton Ribeiro, tá, gente? Só um exemplo para vocês entenderem como que tá ridículo o nosso jornalismo hoje em dia. Não é um jornalismo investigativo e não é um jornalismo assertivo. É um jornalismo aí de adivinhação, tá? E isso aí simplesmente tá minando, tá acabando aí com o mercado da bola e tá acabando também com a credibilidade do noticiário esportivo aqui no nosso país, porque aí sobra pra gente. Essa mídia convencional, toda credibilizada, que recebe milhões, os camaradas para sentar naquela bancada, tem um monte de curso, um monte de faculdade, ganham um salário exorbitante para ficar ali na frente ali do Brasil inteiro falando mentira, né? Aí eles falam um monte de bobagem, falam um monte de merda na mídia convencional. Aí nós, youtubers, que pelo menos eu, né, que faço um trabalho aqui, ó, a gente soa a camisa, tenta pesquisar notícia, apura aqui, dali, corre atrás, lapida tudo certinho para trazer para vocês. A gente é taxado como mentiroso por conta de meia dúzia de jornalistas aí, pseudo-jornalistas, né, que não estão sendo profissionais e que usam de apenas adivinhação e não estão apurando os fatos para falar, né, na verdade, noticiar a jornada, né, contar a história, a notícia como ela tem que ser contada. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês até esse momento, tá? Peço perdão por brotar mais cedo. Amanhã eu broto mais cedo de novo para atualizar vocês das próximas notícias que devem sair nas próximas horas. Valeu, família? Tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!